Opa, tudo bem? Bom, se você está vendo esse vídeo, é porque você está passando por uma nova fase na sua vida, seja empreendedorismo, seja algo novo que você está querendo aprender, seja, enfim, qualquer coisa, e essa coisa está te gerando um medo de fracassar, um medo de não conseguir ter resultado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te passar uma visão sobre o que eu acho sobre isso, como que eu faço para poder passar por esses medos de fracasso, como que eu fiz em algumas situações importantes da minha vida. E eu espero que essa mensagem chegue a você e que você consiga enfrentar aquilo que está te mais gerando ansiedade, mais gerando medo, enfim, para que você consiga expandir e crescer. E eu vou te explicar o porquê que esse medo é importante para você crescer. Show? Então fica comigo nesse vídeo que tá muito massa. Opa, tudo bem com você? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Gustavo Frota, tenho 22 anos, atuo há 2 anos no mercado digital, vivo 100% do meu negócio com marketing, né, trabalhando com marketing. Hoje eu sou mentor e estrategista de infoprodutos, de produtos digitais, né, cursos online de outras pessoas, já atuei em vários nichos e inclusive em produtos próprios mesmo, como cursos e mentorias. Então, se você está chegando no meu canal agora, já se inscreve nesse momento, ativa o sininho da notificação. Eu posto muito conteúdo, em alguns casos sobre empreendedorismo no geral, como o caso desse vídeo, e em alguns casos como estratégias mesmo de marketing, tráfego, copy, enfim, toda estratégia, tudo que eu faço no meu dia a dia. Se inscreve, deixa seu like, isso ajuda o conteúdo a ser entregue para mais pessoas e com certeza quando eu postar outros vídeos você vai receber esse conteúdo e pode te ajudar de alguma forma. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente, não vou falar sobre estratégia de marketing, enfim, eu vou trazer um assunto que é muito importante. Ele foi muito importante na minha virada de vida mesmo, lá em 2020, e foi importante em diversos momentos de lá para cá, inclusive recentemente, foi algo que mudou meu game total. Eu acredito que muitas pessoas, quando estão começando algo novo, seja um estudo de um novo assunto, seja um novo emprego, seja um novo negócio no digital, principalmente quem empreende, tá? Que passa por várias pressões financeiras, de outras pessoas também com clientes, enfim, todos os dias praticamente. Esse vídeo vai ajudar, porque eu vou trazer uma ideia muito massa para vocês aqui sobre o medo do fracasso. Bom, por que eu resolvi trazer isso? Né? Porque vai ajudar, de certa forma, a você enfrentar isso e a crescer, expandir. E eu vou te explicar o porquê que é necessário esse medo e essa pressão, tá? Quando você vai fazer algo, para que você evolua. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, eu vou te passar exatamente tudo, toda a minha visão sobre essa parada do medo do fracasso. E eu espero que te ajude de alguma forma, tá? Eu quero fazer um combinado contigo também, quando chegar ao final do vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo, pode colocar assim, fez todo sentido para mim, que eu já vou saber que eu consegui te ajudar de alguma forma, tá? Então fica comigo até o final porque tá muito massa mesmo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada eu quero te contar algumas situações que eu vivi e que passei por esse medo de fracasso e que foi importante para mim ter essa ideia que eu vou passar para você aqui hoje. Bom, primeiro foi lá no meu começo, em 2020, né? Até então eu trabalhava registrado. Eu tinha ficado de 2019, mais ou menos no meio de 2019 até 2020, estudando mercado digital. Tinha tentado afiliado, tinha tentado várias paradas, tráfego, enfim, e eu não estava conseguindo ter resultado de jeito nenhum. Só que lá em 2020, eu vi um mercado de coprodução na época. Se você não é do marketing, talvez você não vai entender muito bem, mas é meio que um outro modelo de negócio dentro do marketing digital, e eu comecei a querer entrar nesse mercado. Eu ainda trabalhava CLT, então eu comecei a entrar nesse mercado. E aí, cara, na época eu não tinha grana para investir em tráfego, não tinha grana para investir em nada, e, eu tive um grande bloqueio na hora de procurar pessoas, porque eu precisava de alguém dando a cara e ensinando alguma coisa para que eu pudesse vender o conhecimento dela na internet. Então eu precisava fazer sociedade com alguém para poder começar esse meu negócio, nesse modelo de negócio. Então, o que acontece? Nesse momento, nossa, passavam vários pensamentos negativos na minha cabeça sobre que eu não tinha conhecimento suficiente para conseguir alguém, algum sócio, que eu não ia conseguir, que as pessoas iam bater a porta na minha cara, que ia falar não, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí, cara, mesmo assim eu enfrentei isso e eu consegui uma especialista. E mesmo com o medo de não conseguir ter resultado, eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito. E isso sem conhecimento, assim, eu ia na internet, procurava no YouTube, fiz o básico do básico, tudo errado, mas eu fiz e eu consegui ter resultado. E aí eu achei muito doideira essa questão de eu antes não querer fazer por medo, e depois que eu fiz, eu consegui ter o resultado que eu queria. E aí depois que eu consegui isso, eu consegui meu primeiro resultado, aí eu investi em conhecimento. E aí esse conhecimento que eu investi, né, foi uma mentoria, e eu consegui escalar meus resultados, consegui ter mais resultado. Então,
talvez se eu tivesse deixado de enfrentar aquela situação, né, de ir atrás de sociedade, enfim, por medo, talvez eu estaria parado até hoje. Só que, na verdade, o medo do fracasso, tá? Tipo, ele vem principalmente em situações onde você está inconformado com a vida que você está levando e você quer mudar algo. Nesse momento, eu estava inconformado com a minha vida. Por quê? Porque eu trabalhava registrado, trabalhava bastante e eu ganhava pouco no final do mês. E eu não queria viver aquela vida, eu não queria viver para sempre ali naquele lugar. Eu olhava para as pessoas que eram top cargos lá dentro, eu não queria ser igual a essas pessoas. Então, eu estava inconformado com aquilo, eu não queria viver aquela vida. Aquilo não era para mim. E aí, o meu nível de inconformismo, conformidade com a minha própria vida, era tão grande que eu estava disposto a fazer o que fosse necessário. Então, basicamente, quando você está inconformado com algo, você vai precisar enfrentar esses medos. Vai bater o medo, vai ter o medo, mas você precisa enfrentar. E até é importante você saber que, basicamente, esses medos de fracassar, essas paradas, são pensamentos que vêm na nossa mente, automaticamente. Não é algo que você controla. E eu sinto muito te dizer, mas esses pensamentos vão sempre estar contigo. Em todo seu momento da sua trajetória vai estar pensamento negativo. Qualquer coisa que você for fazer. Às vezes até em algo que você domina, vai vir um pensamento de que pode dar errado, que você não vai conseguir, enfim. Em alguns casos acontece. O pensamento ele vai estar sempre ali. E ele, na verdade, é um instinto de sobrevivência, tá? Então, por exemplo, com base em coisas que você viveu desde a sua infância, o que você viu com seus pais, o que você viu na sociedade, o que você viu na escola, algumas experiências que você passou mesmo, vai mudando como que é o seu pensamento, como é que é a sua mente. Então, quando você tenta fazer algo que vai um pouco fora daquilo que já a sua mente já está instalada, ela gera pensamentos negativos para você não fazer, como um instinto de sobrevivência. Para você não passar por aquele medo, para não passar por aquela parada. Então, em muitos casos, tá? Por exemplo, quando desde pequeno eu sempre fui influenciado a fazer faculdade, a arrumar emprego, e aí isso acaba que, tipo, quando você foca muito nessa parada, tudo aquilo que é empreendedorismo, por exemplo, começa a aparecer como algo negativo. Então, às vezes, você liga a televisão e aparece, por você focar tanto que empreendedorismo é ruim, você liga a televisão, tem alguém falando que quebrou, aí você fala com fulano, essa pessoa estava bem de vida e do nada quebrou também. E aí tudo isso vai entrando na sua cabeça. Então, naquele momento que eu ia sair do meu CLT para empreender, basicamente, o meu cérebro ativou um instinto de sobrevivência e começou a falar para mim, mano, não vai dar certo, não, você vai fracassar, não vai, não tenta, não vai. Mas por quê? Porque ele sabia que ali, se por exemplo, eu desistisse de empreender, eu não ia correr risco nenhum e eu ia continuar lá na minha vida CLT. Só que eu estava tão conformado com aquilo que eu precisava quebrar essa crença na minha mente e eu precisava ir à frente. Então, em muitos casos, vai ser basicamente isso que você vai passar, entendeu? Então, os pensamentos negativos eles sempre vão estar com você como um instinto de sobrevivência mesmo. E você precisa brigar com eles, porque você tem duas alternativas. Ou você briga com esses pensamentos negativos, ou então você vai deixar ele te paralisar. Porque se você parar para pensar, quando você entra num business novo, quando você tenta fazer algo novo, tá? E você tem esse pensamento negativo, começa essas questões de você não sabe se vai dar certo, se não vai, medo, enfim, você começa a procrastinar, você começa a deixar para depois. Em muitos casos você não faz a parada por medo de não conseguir ter resultado. E isso é muito doideira mesmo. Porque imagina que, em alguns casos, você nunca fez a parada. É algo novo, totalmente novo para você. Por exemplo, no meu caso lá, eu trabalhava em CLT e nunca tinha empreendido assim 100%, de sair do meu emprego e focar só naquele negócio. Então, naquele momento, eu nunca tinha feito. E como é que eu sabia, como é que meu cérebro sabia que aquilo era negativo e que não ia dar resultado, sendo que eu nunca tinha feito? Não tinha como ele saber. Então, se eu tivesse deixado, eu nunca ia saber se aquilo ia dar certo para mim ou não. Então, eu fui lá e enfrentei esse medo, tá? Deixei de procrastinar, fui lá e fiz o que tinha que ser feito, mesmo não querendo fazer em muitos casos. Mesmo acordando e falando, pô, isso daqui não vai dar certo, eu vou colocar muita energia, não vai dar bom e tal. Eu ia lá e continuava colocando energia, continuava fazendo. E aí depois eu fui lá e consegui provar pro meu cérebro que, na verdade, aquele instinto de sobrevivência que ele tinha implementado para mim não era real e que aquilo que eu fiz era realmente certo e deu certo, eu consegui ter resultado. Então, basicamente, quando você briga com ele, basicamente você mostra pro seu cérebro que você consegue aquela parada e aquilo ali se torna comum para você, é um novo sistema que você implementa na sua mente, vamos dizer assim. Então, você pode sim parar e deixar esse medo de fazer você procrastinar, não fazer as paradas e continuar na vida que você está levando. Mas se você quiser realmente mudar, dar o próximo passo, você vai precisar enfrentar esse medo, não tem como. E basicamente o que acontece? Até mesmo a sua mente ela vai te sabotar para que você não saia da sua zona de conforto. E a zona de conforto é até uma coisa que às vezes é meio subestimada, porque tem muito coaching que fala, você tem que sair da sua zona de conforto e tal, e não explica exatamente o que é a zona de conforto. Então muitas pessoas não sabem nem o que se trata, do que se trata essa parada. Basicamente isso
É uma zona de conhecimentos que você tem, habilidades que você tem, coisas que você já faz, enfim, tudo aquilo que você já vivenciou, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já faz hoje. Então, basicamente, hoje, com todo esse conhecimento, você está na sua vida atual. Então, você tem uma vida aqui, e aí você está, vamos dizer assim, né, no meu caso, eu tinha aquela vida de CLT, eu tinha feito faculdade, eu tinha um conhecimento sobre TI, eu tinha um conhecimento sobre o meu trabalho, enfim, tinha aquele conhecimento, então eu estava numa zona de conforto. Ali, para mim, estava bem tranquilo, porque eu ia, trabalhava, fazia minha parada, voltava para casa e de boa. Só que tinha um ponto que me incomodava, que era a questão do longo prazo. Eu não queria viver aquilo para sempre, então eu estava tão inconformado que eu precisava sair daquilo. E aí, basicamente, a pressão que vinha em cima de mim, o medo do fracasso, era porque eu precisava aprender algo novo, algo que eu não sabia, algo que eu não dominava, algo que eu precisava fazer que eu nunca tinha feito na vida. E isso daí a gente chama de sair da zona de conforto e entrar numa zona de depressão, a zona daquela que você não sabe o que vai acontecer, sacou? Então, nesse momento, tá? Você precisa entender que para você evoluir, para você aprender algo novo, para você começar um novo negócio, você vai precisar sair dessa zona de conforto, daquilo que você já sabe hoje, e começar a entrar em algo que você não sabe, algo que você vai ter que aprender, algo que você vai ter que buscar conhecimento, fazer alguma parada, enfim. Então, quando você entra nessa zona de pressão, tá? Acontece de você ficar com medo, é normal, entendeu? É normal. Só que o que vai acontecer? Você vai aprender, você vai ter mais conhecimento, você vai aprender coisas novas, você vai ter acesso a um novo horizonte, a novas coisas. E aí, basicamente, a sua zona de conforto aumenta, porque agora você já sabe fazer aquilo, entendeu? Só que o começo, para você começar de fato, é muito difícil. A sua mente vai te bloquear e não vai querer que você saia daquela zona, sabe? Normalmente o que as pessoas fazem? As pessoas chegam, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem simples para você entender. A pessoa ela trabalha CLT lá e ela vê um novo negócio, um novo business ali que ela pode entrar, que ela pode empreender, que pode dar muito resultado. Ela vai lá e tenta a primeira vez, ou seja, ela sai no começo, ela pensa em sair da zona de conforto e tenta uma vez. Ela não consegue ter resultado. Aí o que ela faz? Ela fala, isso daqui não é certo pra mim, e volta. E ela continua na zona de conforto dela, volta pro CLT dela, continua fazendo as mesmas paradas. Em muitos casos nem sai da CLT. Beleza. Só que o que acontece? Existe também o cara que ele tá na zona de conforto dele, que é aquele CLT, ele vai, tenta uma vez, ele não consegue, a mente dele briga com ele, fala que não vai dar certo, e ele continua, persiste naquela parada, ele vai até o fim. Quando ele vai até o fim, ele percebe que não era tudo aquilo que ele imaginava, todo aquele medo que ele imaginava, ele consegue ter resultado. E aí, basicamente, agora, a zona de conforto dele aumentou. E agora ele sabe, ele tem um conhecimento a mais sobre aquele negócio que ele começou. Então, ele consegue atingir o resultado que ele queria, ele mostra pra mente dele que, na verdade, a mente dele estava errada. E agora ele tem mais conhecimento, ele tem uma zona de conforto maior, saca? Então, a pressão, esse medo, essa incerteza, essa dúvida, ela te faz crescer quando você vai até o final. Um outro exemplo, por exemplo, é quando você está numa aula sobre algum assunto que você não domina, certo? A professora está lá explicando, você não domina, enfim. Você fica com medo de levantar a mão e perguntar, fazer alguma pergunta. Porque às vezes outras pessoas que estão na sala podem ter um conhecimento maior que você e você acha que essas pessoas têm um conhecimento maior que você e elas vão te zoar porque você imagina que a sua pergunta pode ser idiota. Então você não pergunta. E aí o que acontece? Você não enfrenta essa pressão, você não adquire o conhecimento que você queria. Então aquela dúvida fica na sua cabeça para sempre ali, matutando, e você não cresce. Agora, se você levantar a mão e pergunta, independente do julgamento das pessoas, independente do que eu vou falar, às vezes nem é uma pergunta idiota, às vezes é uma pergunta inteligente. E aí a professora vai lá e fala, não, é isso aqui. Aí você já conseguiu expandir. Você passou por aquela zona de pressão, aquele frio na barriga, aquela mão suando, aquela tremedeira de fazer a pergunta, enfim. Então você passa por isso e você consegue crescer, você consegue aumentar. Obviamente com o conhecimento, tá? Quando você fala, por exemplo, de negócio, o conhecimento ele pode diminuir os riscos. Então, num caso de CLT que você queira empreender, é bom que você compre um curso, não tô falando pra você, tipo, sei lá, sair do seu CLT e ir pra cima e foda. Não. Mas assim, compra um curso, entende como é que funciona o mercado e vai fazendo em paralelo ao CLT. E aí, você vai fazendo e você, aos poucos, vai crescendo, entendeu? E aos poucos você vai conseguindo evoluir. Bom, o resultado, normalmente, ele tá por trás do medo. Então, quando você tem muito medo, você pode ter certeza que por trás daquilo vai ter o seu resultado. Você vai conseguir. Se você enfrentar esse medo, você vai conseguir ter resultado. Só precisa ir pra cima. Se você não está sob pressão, se você faz tempo que você não sente aquele frio na barriga, a tremedeira que eu falei, o suor na mão, é porque muito provavelmente você já está muito tempo fazendo as mesmas paradas e você não está aprendendo algo novo. E é muito doideira isso, tá? Se você é do mercado digital, se você é empreendedor no digital, com marketing, enfim, né? Se você me segue no meu Instagram, enfim, e você está assistindo esse vídeo, aquele momento que eu falo para você assim, cara, você não sabe fazer tráfego no Google, só que agora apareceu um cliente muito bom que está pedindo para você fazer. Cara, fecha, vai lá e aprende, sacou? Fecha, vai lá e aprende. E isso daí vai te dar uma zona de pressão, porque você vai falar, pô, não sei e tal, e agora, o que eu faço, como é que eu entrego, como é que eu faço, não sei o quê. E isso vai te dar o frio na barriga, vai te dar a mão suando, vai te dar, enfim, várias paradas.
Só que se você enfrentar essa parada, o que vai acontecer? Você vai fechar ele, você vai aprender o Google, você vai se tornar expert em Google e os próximos clientes que vierem, você já vai ter case de sucesso. E outro, você está aprendendo com o dinheiro do cara. Entendeu? Então, em muitos casos acontece isso. Outra situação que eu vivia recentemente, eu precisava fechar mentoria high ticket, precisava fechar um produto high ticket, né? Vender um produto de valor muito alto. E, cara, na minha cabeça, diversas vezes apareceu o pensamento de que eu não vou conseguir, de que eu não vou achar o cliente ideal, de que o meu conhecimento não vale, de que eu vou entrar na call, vou falar o preço e as pessoas vão dar risada, enfim. E até aconteceu de eu entrar numa call, falar um ticket alto e a pessoa falar assim, pô, tá muito caro, eu já vi fulano vendendo por tanto e tal. Mas o importante é que, por mais que naquele momento a pressão aumentou em mim, aumentou muito, e os pensamentos negativos aumentaram também, eu falei, não, eu sei que eu consigo. E aí eu continuei. E aí eu achei um outro especialista, fui lá e consegui fechar um high ticket muito brabo com ele, algo que eu nunca pensei que eu ia conseguir fechar, e eu tô tocando projeto hoje. Então, se eu não tivesse enfrentado esse medo, se eu não tivesse ido lá e feito, eu com certeza não saberia que eu teria essa capacidade. Eu continuaria vendendo coisa barata, enfim, cobrando pouco pelos meus serviços, enfim, me matando para poder escalar. Tanto é que na call de fechamento, para poder falar o preço, cara, eu fiquei suando, eu fiquei vermelho, assim, de suor, parecia que tinha um fogo, assim, um medo, uma parada muito doida. Eu tremia na hora, assim, só que eu tava tentando não mostrar isso, sabe? A mão suando pra caramba, fiquei muito, muito, muito estranho. Era um sentimento muito ruim. Só que quando eu passei por isso, que ele aceitou, aí foi explosão de alegria, foi felicidade pra caramba, enfim. Então eu passei por esse medo. Então é importante que você saiba enfrentar. E lembre-se, tá? Lembre-se, o pensamento ele sempre vai estar com você. O que importa é você saber lidar com ele. Não deixar ele te fazer procrastinar, te fazer parar. É simples, você vai pegar, quando aparecer os pensamentos negativos, você começa a contestar. Então, sei lá, faz um caderno. Anota, tipo, o pensamento negativo que está vindo na sua cabeça quando você está tentando fazer aquela tarefa, e depois embaixo você escreve. Por quê? Você não vai conseguir porque você não tem conhecimento. Aí você vai lá e coloca, pô, mas eu tenho esse resultado, eu fiz isso, eu sei aquilo, aquilo outro. Então esse pensamento não é real. Eu vou continuar, independente de qualquer coisa. E vai pra cima, cara. Uma hora você vai conseguir o seu objetivo, é certeza. Você só precisa entender que o seu resultado vai estar atrás do seu medo. Então você precisa ir. Bom, se esse vídeo te ajudou, conforme eu disse, deixa um comentário aqui, tá? Vou finalizar por aqui. Deixa um comentário se ele te ajudou de alguma forma, se você conseguiu coletar algum insight aqui, espero que sim. E se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser aprender mais sobre marketing, só entrar no meu canal, se inscreve aí, que eu tô postando muito conteúdo. Inclusive, o próximo vídeo de quinta-feira vai sair sobre essa venda de mentoria high ticket. E eu vou explicar para você como é que funciona, mais ou menos, como é que você faz para vender mais caro para um cliente, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, espero ter ajudado e até mais. Abraço!